Se você precisa se explicar demais, já perdeu alguma coisa antes da conversa começar. Você diz não, mas já emenda 3 justificativas. Pede desculpa pelo próprio limite. Coloca contexto demais numa resposta simples. Tenta ser compreendido antes mesmo de ser ouvido. O problema não é esclarecer. É transformar a sua própria verdade em algo que precisa ser defendido em excesso para ter o direito de existir. Alguém te pede algo. Você não quer, não pode, ou simplesmente não deve aceitar. Mas em vez de dizer um não vai dar, você entra num corredor inteiro de justificativas. Fala do dia, do horário, da semana, do cansaço, do contexto, da intenção, do medo de parecer estranho, do receio de ser mal interpretado. E quando percebe, a frase principal já quase desapareceu no meio da tentativa de parecer razoável. É aqui que esse mecanismo começa a te enfraquecer. Quando uma posição simples vem carregada de justificativa excessiva, você comunica que ela não se sustenta sozinha dentro de você. Esse é o ponto central. Explicar não é o problema. O problema é a função da explicação. Às vezes, ela serve para esclarecer, mas muitas vezes serve para aliviar a culpa de se posicionar. Serve para pedir permissão emocional. Serve para reduzir o risco de desagradar. Serve para proteger a sua imagem enquanto você tenta marcar um limite. E é nesse ponto que a fala perde densidade. Porque, em vez de carregar convicção, começa a carregar ansiedade. Você não está mais só dizendo algo, está tentando garantir que o outro continue te vendo como bom, sensato, compreensível, mesmo enquanto você ocupa um espaço que teme não ter direito de ocupar. Esse é o custo invisível. Quanto mais você tenta tornar a sua posição aceitável para todos, menos ela parece firme até para você mesmo. Mas, no mesmo segundo, começa a se explicar demais. No WhatsApp, num áudio, num texto comprido, numa fala que parecia simples, e vira uma tentativa de evitar qualquer ruído possível. Você não quer só comunicar, quer garantir que ninguém te leia como frio, ingrato, difícil, exagerado, errado. E isso muda a estrutura inteira da cena. A explicação já não está ali só para informar, está ali para amortecer o desconforto de negar. É como se o seu limite precisasse vir coberto por uma camada de proteção emocional para não machucar ninguém no caminho. Mas existe um custo nisso. Quando o seu não chega cercado de defesa, ele já chega enfraquecido. Porque o outro não encontra uma posição limpa. Encontra uma tentativa de negar sem realmente sustentar a negação. E, aos poucos, isso ensina o ambiente a sentir o seu limite como algo negociável. Não porque você disse sim, mas porque o seu não veio pedindo desculpa por existir. Observe quantas vezes você explica muito não porque a situação realmente exige, mas porque a culpa aparece junto com a firmeza. Alguém te magoa, te atravessa ou ultrapassa um limite. Você decide falar, mas antes de chegar no ponto, já começa a preparar o terreno. Talvez eu esteja exagerando. Não quero que você entenda mal. Não é uma crítica. Eu sei que você não fez por mal. Percebe o que acontece? Antes mesmo de nomear o que viveu, você já entra diminuindo a própria experiência. Como se a sua percepção precisasse ser domesticada para ser minimamente aceitável. E esse é um dos efeitos mais silenciosos da explicação excessiva. Você não está só tentando ser justo, está suavizando antecipadamente aquilo que sentiu para reduzir a chance de causar desconforto. Só que quando isso vira padrão, algo muda por dentro. A sua experiência deixa de parecer uma fonte legítima de verdade e começa a parecer uma coisa que só merece voz se vier editada. É assim que muita gente perde o próprio peso sem perceber. Não porque sente pouco, mas porque aprendeu a apresentar o que sente já enfraquecido. Repare onde a sua tentativa de ser justo está se transformando em diluição antecipada do que você realmente viveu. Depois de um tempo, isso deixa de ser só um jeito de falar. Vira estrutura de identidade. Você começa a se perceber como alguém que precisa sempre contextualizar bem, que precisa se fazer entender direito, que precisa explicar para não parecer grosso, que precisa mostrar que tem motivo. E quando isso se instala, alguma coisa muda na base da sua presença. Você já não parte da ideia de que a sua fala tem valor inicial.
parte da ideia de que precisa construir uma defesa antes de ocupar espaço. É como se toda posição sua chegasse ao mundo sob suspeita. Então, antes mesmo da frase principal, você já entra montando contexto, proteção, justificativa, explicação preventiva. Não porque a situação sempre peça isso, mas porque, no fundo, a sua posição já parece potencialmente ilegítima dentro de você. E esse é o ponto mais desconfortável. Explicação excessiva, muitas vezes, não transmite clareza. Transmite fragilidade de eixo. A fala fica longa, cuidadosa, cheia de voltas. Mas por baixo de tudo, o que aparece é a dificuldade de sustentar a própria posição sem pedir aceitação antecipada. Hoje, observe em que tipo de conversa você automaticamente entra em modo de explicação, antes mesmo de dizer a frase principal. Se você precisa explicar demais para sustentar algo simples, o problema raramente está só na fala. O problema é que, por dentro, a sua posição já não parece autorizada o bastante para existir sem defesa. E quando isso acontece, o outro não encontra firmeza, encontra negociação. No trabalho, numa amizade ou num relacionamento, você toma uma decisão simples. Recusa um convite, pede espaço, muda um plano, demora uma resposta, diz que algo incomodou, ou simplesmente escolhe fazer diferente. Mas em vez de comunicar e parar, você sente que precisa justificar tudo. Explica o motivo, explica o contexto, explica que não é pessoal, explica que não quer parecer ruim, explica para evitar qualquer desconforto antes mesmo que ele exista. Percebe o que está acontecendo? Você não está apenas comunicando uma decisão. Está tentando administrar a reação emocional do outro antes mesmo que ela aconteça. E esse é um peso invisível que vai corroendo a sua presença. Porque, quando tudo precisa de justificativa extensa, sua fala começa a funcionar menos como expressão e mais como gerenciamento preventivo da percepção alheia. Você não decide e comunica. Você decide, se antecipa, se protege, se traduz, se suaviza. E só depois tenta existir na frase. O problema é que isso cria uma dependência silenciosa. Sua presença vai ficando dependente de aceitação prévia. Como se a sua escolha só pudesse existir depois que o outro se sentisse confortável com ela. Observe se a sua fala está servindo à clareza da situação ou à tentativa de controlar como o outro vai te perceber. Depois de se explicar demais, você sai da conversa exausto, às vezes arrependido, às vezes com a sensação de que falou muito e mesmo assim não se sentiu representado. Isso acontece porque excesso de justificativa raramente nasce de convicção. Nasce de ansiedade relacional. Você fala bastante, organiza bem, tenta deixar tudo claro, mas no fundo não está falando do centro. Está espalhando medo pela linguagem, medo de ser mal lido, medo de decepcionar, medo de ocupar um lugar que pareça duro demais, medo de que a sua decisão sem contexto suficiente pareça injustificável, e é por isso que a explicação longa quase nunca produz o efeito que você espera. Ela não resolve a insegurança, só distribui essa insegurança em forma de frase. O outro até pode entender os fatos, mas a sua presença continua sem peso, porque o que chegou não foi só clareza. Foi necessidade de aceitação misturada com posicionamento. Esse é o ponto mais duro. Quando a explicação vem do medo, ela não fortalece a sua posição. Ela revela que por trás dela ainda existe hesitação sobre o próprio direito de sustentar aquilo. Repare se, depois de longas justificativas, você sente alívio real, ou apenas a exaustão de quem tentou tornar a própria existência mais aceitável. Dessa vez, alguém pede algo que você não quer aceitar, e você responde de forma curta, respeitosa e limpa. Não vai dar. Prefiro não. Isso não funciona para mim. E para aí. Sem empilhar contexto, sem construir uma defesa, sem transformar uma frase simples numa petição emocional para continuar sendo visto como razoável. Esse gesto muda a estrutura inteira da cena, porque a sua fala já não tenta comprar aceitação. Ela só assume a responsabilidade de existir. E é aqui que alguma coisa se reorganiza. Você percebe que clareza não é falar muito, é sustentar forma, não é endurecer, não é virar alguém seco, não é tratar o outro com frieza,
É simplesmente parar de agir como se toda posição sua precisasse vir acompanhada de um dossiê de justificativas para merecer espaço. Quando isso acontece, sua presença ganha peso. O outro pode até não gostar, pode até discordar, pode até sentir desconforto, mas já não encontra em você a ansiedade de tornar tudo emocionalmente inofensivo. Encontra contorno, e isso devolve densidade à sua fala. Hoje, note um momento em que você pode responder com uma frase suficiente, sem empilhar explicações para aliviar culpa, porque no fim, o que te enfraquece não é se explicar uma vez ou outra. É viver como se toda posição sua precisasse de defesa para merecer existir. Quem se explica demais quase nunca está só comunicando. Está tentando provar que ainda merece ser visto como razoável enquanto ocupa um lugar que teme não poder ocupar. E esse esforço esvazia o peso da própria fala. Muita gente não é mal posicionada porque fala pouco. É mal posicionada porque fala a partir do medo de desagradar e não da convicção de existir. Por isso, você não precisa virar alguém duro, lacônico ou artificialmente enigmático, mas precisa perceber onde a sua explicação deixou de ser clareza e virou pedido de autorização. Porque, em muitas situações, quando você precisa se defender demais para sustentar algo simples, já entrou na conversa com a própria posição enfraquecida. Nas próximas 24 horas, escolha uma situação simples em que você normalmente daria justificativas demais e responda com uma frase suficiente, respeitosa e sem excesso de contexto. Depois observe. Você estava esclarecendo ou tentando obter permissão emocional para se posicionar? Se esse vídeo te mostrou algo que você faz mais do que gostaria, comenta: minha posição não precisa de defesa excessiva. Se fez sentido para você, curte o vídeo. E se você percebeu que esse excesso de explicação nasce justamente do medo de sustentar tensão, de bancar desconforto e de não controlar a reação do outro, clica no card que está aparecendo agora. Porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando evitar conflito não te protege. Só começa a te corroer por dentro. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.